Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, para a gente poder fechar a semana, né? Sexta-feira chegou, sempre o nosso desejo de luz e paz a você, sua família, a todo o seu coração. Meus amigos, até que ponto que realmente a gente tem que se preocupar com o que as outras pessoas falam e pensam a nosso respeito? Até que ponto que a gente deve realmente se magoar quando alguém nos xinga, nos ofende, principalmente quando é uma grande mentira? O que é que Jesus nos fala a esse respeito? Hoje é, como diz o povo, hoje é pano para manga. Para a gente conversar aqui na nossa pílula. Gente, quem é que nunca passou por isso, não é? Quem é que nunca passou por um bullying? Na época nem chamava de bullying na minha época na escola, mas quem nunca passou por isso na escola? Às vezes um coleguinha falando coisas a seu respeito que você, né, te deixou triste, às vezes numa festa de família, de repente em situações no trabalho que a gente se incomoda, poxa, fulano falou mal de mim, né? Nossa, o Beltrano disse uma coisa que não é real. E o que é pior, né? Porque pior do que alguém falar mal de você é você falar mal de outra pessoa. É pior do que, né, você me ofender, eu te ofender. Porque lembre-se, quando você me ofende, você está com lixo no seu coração. Agora, quando eu te ofendo, o lixo sai de mim. Então, esse processo é um processo gigantesco. E quando a gente para pensar na quantidade de pessoas que não têm a sua vida em paz, que vivem travadas, sabe, querendo a aprovação de todo mundo, vivem travadas, fugindo de fofoca e fuxique, agora com redes sociais, meu Deus, piorou ainda mais, né? Porque é muito mais fácil a pessoa espalha uma notícia pelo WhatsApp, põe um monte de coisas, né, no Facebook, no Instagram, no YouTube, inventa-se mentiras, fake news, né, se tornaram algo tão comum que está na boca de todo mundo. Hoje praticamente todo mundo já ouviu falar na fake news, que são notícias mentirosas. Então, meus amigos, se a gente quer crescer realmente espiritualmente, a gente tem que aprender a se blindar emocionalmente disso. Por quê? Você vive no mundo de provas e expiações, eu e você. Isso significa o quê? Que as almas que estão aqui na Terra estão longe de ser iluminadas. Concorda? Então, eu não confio muito em você, não. Você confia em mim? Não deveria, não. Por quê? Porque a gente está aprendendo a se iluminar ainda. Não é nem por uma questão de ética. Muitas vezes, mesmo sem querer, você pode fazer um comentário infeliz sobre uma outra pessoa. Depois você se arrepende. Às vezes eu, sem querer, vou lá, pum, falo uma bobagem sobre alguém. Meu Deus, eu não devia ter falado aquilo. Então, a gente precisa compreender o meio que a gente vive. Se você está buscando a aprovação de pessoas que estão tão doentes quanto você, desculpa, mas realmente está faltando lucidez aí na sua mente, né? Você tem que buscar a aprovação de Deus através da sua conduta. A única certeza que a gente pode ter da vida é que nós temos o compromisso de nos melhorar, meus amigos, independente das outras pessoas. Quem fala para nós sobre isso nessa lição linda é Jesus. Oh, meu Deus, e como? No maravilhoso livro A Boa Nova, uma das obras-primas psicografadas por Chico Xavier, nosso amado Chico, nosso também amado Humberto de Campos nos conta uma história belíssima de Jesus, em conversa com os discípulos, em especial com Filipe e com Pedro. Exatamente por quê? Os discípulos, naquela época, eles não entendiam por que os fariseus não aceitavam Jesus. Demorou para eles entenderem, né, que as palavras do Cristo estimulavam as pessoas ao amor, à confiança, ao amor verdadeiro. E, infelizmente, a tribo, né, não só farisaica, mas dos saduceus e muitas outras tribos judias naquela época, ainda preferiam o quê? O fuxico, a fofoca, né, preferiam as intrigas, porque assim eles se mantinham manipulando, faziam os conchavos de poder com os romanos. Então, na cabeça deles, poxa, o mestre vem com essa mensagem linda, maravilhosa, todo mundo vai apoiar. E não foi nada disso, não. Pelo contrário. Jesus sofria grandes perseguições. Jesus curava, ao invés das pessoas ficarem felizes, eles estavam preocupados em pegar Jesus pelo pé. Não, mas curou no sábado, é proibido, manda prender ele. Eles não aceitavam isso. E vira e mexe saiu mentiras sobre Jesus. O povo literalmente inventava mentiras, tá vendo? Ele cobra, ou então, tá vendo? Ele quer se promover, tá vendo? Ele não é nada de profeta, isso tudo é mentira, é armação. E essas mentiras iam chegando, né, no coração dos discípulos que amavam Jesus, que realmente conheciam a proposta magnífica do Cristo, eles ficavam revoltados, eles não aceitavam que falassem mal de Jesus. E aí uma coisa chamava a atenção deles: Jesus nunca reagia. Jesus não brigava com ninguém. Jesus não falava mal de ninguém que falava mal deles.
Então, essa narrativa linda que Humberto de Campos traz nos mostra o Cristo, como sempre, sereno, íntegro, em paz. E eles revoltados, mestre, estão falando isso. O senhor não fala nada, isso não lhe incomoda? E aí, Jesus, gente, tem que ser Jesus, né? Jesus, no nível de consciência muito além do que eles podiam compreender, muito além do que nós hoje ainda conseguimos compreender, fala: meus filhos, o nosso compromisso é em propagar o bem. A lei divina, ela só vai, né, ser vivenciada quando ela começar a ser vivenciada pelas nossas almas. Não, eu não tenho direito, né, de exigir do outro algo que eu ainda não vivo. E ele pergunta para Filipe: Filipe, por acaso você já edificou o reino de Deus no seu coração? Aí Filipe todo envergonhado: não, mestre. Então que direito você tem de exigir que o outro, né, edifique antes de você fazê-lo? E aí Jesus vai dando o exemplo para chegar no ponto que, independente da doença das pessoas, falta de entendimento do povo, dos outros falarem mal dele, ele estava ali para amar, para acolher e seguir a missão dele, que era o único dever que ele tinha. E ele estimula Pedro e estimula Filipe a fazer o mesmo. É nesse contexto que sai a famosa frase de Pedro: se então, Senhor, já que a gente tem que perdoar, mas até quantas vezes? Porque a gente perdoa, o sujeito vai lá e fala mal do Senhor de novo. E aí é nesse contexto que Jesus fala: ah, meu filho, devemos perdoar 70 vezes, né? E até 70 vezes 7, se necessário for. Então veja só que ensinamento profundo. Meus amigos, repito, sempre isso aqui na pílula. Quanto mais a gente amadurece, a gente mais percebe que você tem que fazer uma escolha entre querer ter razão e ser feliz. E no mundo de provas e expiações, quanto mais você lutar pela razão, mais infeliz você vai ser, mais conflito você vai criar de maneiras desnecessárias. E aí? O que você pretende? Fica a reflexão de Jesus para todos nós. Profundo, né? Oh, e como é profundo. Gente, agora, para quem quiser continuar comigo, tá bem? Que a pílula acabou, mas quem quiser continua. A pílula acabou, não, é o conteúdo das mensagens específicas. Eu estou divulgando, desde ontem à noite, o nosso Uni Namastê. Ah, gente, Uni Namastê é um projeto que me toca muito ao coração. Para quem não sabe, Uni Namastê é a sigla que quer dizer Universidade do Desenvolvimento Pessoal, Profissional, Financeiro e Espiritual. É um curso que nós criamos o ano passado, no sistema de Netflix, assim, com muito conteúdo, com vídeos, com PDFs, para quê? Para que as pessoas que gostam da pílula e pessoas que nos acompanham nas outras redes possam estudar a fundo e muito mais além do que estudar a pílula e sem sair de casa. E a vantagem desse curso é que, primeiro, ele é um curso muito barato pelo conteúdo que ele oferece, né? E ele ainda ajuda instituições de caridade. Ano passado, com a contribuição de vocês, alunos do Uninamastê, nós conseguimos ajudar literalmente, né, dezenas de instituições de caridade financeiramente a se manterem abertas, pagando contas, além de nos ajudar também a manter a nossa estrutura. Então a gente abre as inscrições para o Uninamastê algumas vezes por ano. E a gente abriu agora a segunda com essa super palestra. Graças a Deus, um monte de gente já entrou, estão estudando, dando feedback para a gente, fiquei feliz. E esse ano está muito especial, porque se você se inscreve, você ainda tem um bônus do curso de meditação completo e tem uma aula de suporte comigo todos os meses para tirar a sua dúvida. A gente brinca, lógico, é uma brincadeira, né? Que a gente pega na tua mão e se você quiser, nós vamos ajudar você a trabalhar todas as áreas da sua vida, porque o foco do Uninamastê é esse, né? É um conteúdo que trabalha a roda da vida. Então a gente trabalha mês a mês sempre a sua área profissional, pessoal, espiritual, afetiva, relacionamento, saúde, lazer, tudo isso para ajudar você a construir, junto com o seu sagrado, nível de consciência maior. Então se inscreva, pelo menos se você quiser saber mais informações, a gente está compartilhando desde ontem à noite o link de inscrição, vai durar poucos dias, né? A gente fez isso há quase 6 meses atrás, e só estamos abrindo inscrições agora, então muita gente esperou, espero que você aproveite e que possa te ajudar muito. Venha ser um iluminado, que é como a gente chama os nossos alunos do Uninamastê. A gente brinca, hashtag iluminado. Não é? Quando a gente se encontra o mundo afora. E todos os meses, além do conteúdo de lá, você ainda recebe o quê? Conteúdo em vídeo, recebe PDF, tem o meu suporte da minha equipe e a gente caminha juntos, tá bom? Então, um beijo grande a todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela atenção de sempre, por compreender nosso trabalho. Que Deus os fortaleça sempre e lembremos-nos de Jesus. É muito fácil falar mal dos outros quando a gente não vive a vida dos outros, né? É muito fácil jogar a lama em quem quer que seja, mostrando a putridão da nossa alma. Mas é muito melhor a gente estar do outro lado, tendo a chance de perdoar, de seguir trabalhando em silêncio, seguindo adiante, exatamente como Jesus nos ensinou. Né? O que é que o Cristo dizia? Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir,
que ouça. Fiquem com Deus, luz e paz e até breve. Até muito, gente, muito breve.